vou estar mostrando a forma que eu vi e considero a forma mais top da galáxia, a forma desenvolvida pelo amigo Nildo, bioconstrutor lá do Goiás. Né? Aqui é um cabinho de vassoura dentro, mas por fora é metal, até mesmo para facilitar na hora que o bloco trava. Olá, amigos e amigas bioconstrutores, bioconstrutora. Vim mais uma vez falar de adobe. Para quem não sabe, é um tijolo ecológico que não vai ao forno, não precisa assar. O processo de fabricação para esse tijolo é bem simples, né? É uma técnica milenar. Aqui, exemplo, uma parede de adobe que eu fiz e muita gente tem me perguntado de alguns vídeos que eu já coloquei no canal sobre as formas de adobe. Perguntas pertinentes, a exemplo do tamanho. No caso aqui dessa forma que eu decidi confeccionar 30 por 15 por 9, vou explicar o porquê eu decidi esse tamanho. Isso é interessantíssimo. Quando eu idealizei o projeto Sapereco Ecológico, seria uma casa de taipa. Só que conheci o adobe. E as paredes do projeto Sapereco não são paredes grandes, também não é parede estrutural, ou seja, parede que não vai peso. Por conta disso, esse tamanho aqui seria o tamanho excelente para mim, para essa realidade, para eu construir paredes curtas. Por exemplo, essa parede aqui, ela tem em média 2,75 m de tamanho e o pé direito dela também 2,75 m e não vai peso. Então muita gente me pergunta o tamanho ideal disso aqui, além do material mais apropriado para confeccionar o adobe, né? A matéria-prima do adobe é o barro, areia, basicamente isso, e água. Pode ser usado cal, pode ser usado o feno para a composição do adobe. E o tamanho do adobe dessa realidade aqui, é porque não vai peso, não vem uma laje. Se viesse uma laje, caberia um adobe de dimensão maior. A exemplo, um adobe 40 por 40. Só que na hora de assentar esses tijolos, demanda um esforço físico muito grande. Então, eu optei fazer esse adobe desse tamanho, né? Com essas formas aqui. Eu optei fazer com esse material aqui de metal, porque a durabilidade seria maior do que os adobes feitos, as formas feitas de madeira. Então, procurei um serralheiro e pedi para fazer de perfil. Essa orientação, a primeira pessoa que me orientou foi o Wilson, bioconstrutor lá do Tocantins, estimado amigo bioconstrutor Wilson, professor também, assim como eu. E nessa série de construir e colocar vídeo aí no YouTube, eu venho fazendo um laço de contatos enorme, uma teia gigantesca, né? De vários estados do Brasil até gente fora do país. E um dos contatos que eu conheci foi o Nildo. Nildo, ele é um entusiasta da bioconstrução, tem um projeto de construir uma casa lá em Pirenópolis, no Goiás, a terra de Zezé de Camargo e Luciano. E conversando, trocando figurinhas com o Nildo, eu orientei a ele, a gente foi se autoajudando e chegamos à conclusão de uma forma interessantíssima, que é a junção de mais de uma forma dessa. Na hora que você vai fabricar o adobe, você tem uma eficiência na produção, uma eficácia na produção. Então, ela acaba sendo melhor. O que é que Nildo fez junto com o serralheiro lá, que ele conseguiu? Ele juntou essa forma aqui com essa e outra. Então ficou 3 formas em uma. Na hora de desenformar, na hora que você joga a argamassa, você faz 3 adobes de uma vez só, né? E o puxador também. E chama atenção para um fator. Essa forma aqui, eu fiz um ângulo reto de 90 graus. E aí na hora de puxar, ele levemente rebita esses cantos, não é? Acontece. Então, para isso não acontecer, Nildo, ele melhorou, explicando para ele deu um pingo de solda, que pediu para o serralheiro
ligeiramente arredondar essas pontas aqui. Então ficou a forma top da galáxia de todas elas que eu já vi. Já falei do bioconstrutor Múcio, que veio aqui no projeto Sapereco, daqui da Bahia, conhecer e ter uma vivência na produção de adobe. E Múcio também fez uma forma de adobe melhorada, né? Isso foi um aprendizado para mim. É muito gratificante no momento que você ensina, você automaticamente você aprende. Então, Múcio ele fez uma forma de inox, fica mais fácil para o barro não grudar, porque na hora de fazer o adobe tem que sempre estar deixando isso aqui úmido, para não sair um adobe tanto grotesco, né? Então, essas são algumas orientações. A gente está no ano de 2021, no ano de 2020 saiu a NBR do Adobe, a norma regulamentadora. Então, quando vai se fazer um projeto de uma casa na cidade, todos os trâmites burocráticos de ir na prefeitura, no memorial descritivo você tem que falar qual o material que vai ser usado. E o Adobe, até pouco tempo atrás, não podia ser usado. Ele não era normatizado. E aí já tem norma regulamentadora do Adobe, como fazer, qual a taxa de dureza do Adobe, de resistência. Então, é um avanço. Futuramente, está se falando da taipa. Eu não sei se vai sair uma norma regulamentadora da taipa tão cedo. E também da taipa de pilão. Eu acredito que essa não demore tanto quanto a taipa, né? E é isso. Vou botar agora o vídeo do meu amigo Nildo do Goiás, que fez a forma top da galáxia, que pode servir aí de inspiração para muitos bioconstrutores que está iniciando aí na seara da bioconstrução, na seara de confeccionar adobe, de fazer uma casa um tanto ecológica, ok? Na descrição desse vídeo eu vou estar colocando também a norma regulamentadora do Adobe, caso você queira, tem um link aí, e também tem o número de contato meu de WhatsApp, caso você queira trocar uma ideia acerca do Adobe, tirar alguma dúvida, o que tiver ao meu alcance. Lembrando, eu não sou profissional da área, eu sou apenas um aprendiz. No início eu falava que eu era entusiasta. Eu estou saindo da fase do entusiasta para a fase de bioconstrutor aprendiz, ok? Então é isso. Siga aí com o vídeo do meu amigo Nildo, lá do Goiás. Olá, amigos do projeto Saper Ecológico, aí do nosso amigo Rafael de Itabuna. Meu nome é Nildo Alves, sou designer de interiores. Hoje eu venho aqui mostrar o método que eu utilizei para a confecção das formas de adobe, fazer os tijolos de adobe. E o método que eu me baseei, inclusive foi até das formas do próprio Rafael, só que nós fizemos uma junção de formas, certo? Vou dar uma explicada aqui, as formas são de metal, esse metal aqui de assoalho de caminhão, de ônibus, certo? Aqui tem 9 de altura, 15 de largura, e 30 de comprimento, que é o padrão que nós utilizamos, para ficar mais confortável, digamos assim. Isso também essas receitas é meio que opcional, certo? A de dentro é 15 por 15 com a mesma altura, correto? Quando eu pedi para o serralheiro fazer essas formas, ele teve essa ideia de colocar esses ganchos, e essas travas, que são esses ganchos dentro, Aqui é um cabinho de vassoura dentro, mas por fora é metal, até mesmo para facilitar na hora que o bloco trava um no outro e colocar a massa, fazer esse sistema de travamento, A do meio, ela é menor, 15 por 15, porque é justamente para fazer a amarração nos cantos, da parede. Então aqui se torna 3 formas em uma, 2 com blocos inteiros e uma pela metade, correto? E aqui são os pegadores, os puxadores, ele colocou tanto para você puxar, na lateral, quanto também para facilitar pelo meio, certo? Esse foi a ideia que nós tivemos, para poder unificar aí as 3 formas, certo?
Espero que eu tenha ajudado aí com essas informações. Boa sorte a todos aí os bioconstrutores, ok? Obrigado!